E ainda falando de depoimentos, quem foi ouvido na CPI distrital dos atos do dia 8 de janeiro foi o coronel Jorge Naime. Berenice, ele não poupou críticas à atuação do Exército, não foi? Exatamente, críticas ao Exército e também às polícias, né, das sedes dos três poderes. Ele falou, inclusive, sobre uma resistência mínima nesta CPI aqui da Câmara Legislativa, na verdade aqui do Distrito Federal, que está apurando os atos violentos no dia 8 de janeiro. O ex-comandante de operações da Polícia Militar, ele estava de licença, porém ele foi preso aí na quinta fase da Operação Lesa Pátria e trouxe mais detalhes. Ele disse, inclusive, que teve uma reunião onde participou, inclusive, o número 2, né, no caso, o secretário de Segurança Pública interino, e as informações que a Polícia Militar tinha é de que a manifestação daquele final de semana era com ânimos tranquilos e com baixa adesão. Ele criticou uma decisão que deixou, inclusive, a polícia sobre aviso, né? Sobre aviso é quando os policiais ficam em casa ali esperando serem chamados, quando na verdade ele acredita que os policiais deveriam ter ficado de prontidão, ou seja, nos quartéis. Isso poderia ter agilizado, né, o processo de segurança aqui nas sedes dos três poderes. Vamos ouvir inclusive o que ele fala com relação a essa resistência mínima, atribuindo também a responsabilidade ao GSI, entre outros seguranças desses prédios federais. Nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, né? E o que nós chamamos no jargão militar de chave de estrela, ele levando uma chave de estrela de um coronel do Exército que queria liberar todo mundo. Minimamente, se tivesse tido uma resistência mínima nos prédios federais, se tivesse tido uma resistência mínima do batalhão de guarda presidencial, se tivesse tido uma resistência mínima, né? Se todo mundo sabia, se todo mundo estava ciente, por que só tinha 16 policiais dentro do Congresso Nacional, de 500? Pois é, e após esse depoimento, né, o coronel do Exército em questão, que ele cita, também deve ser convocado para participar aí, para dar o seu testemunho, se ele de fato teria resistido. Ele que integra o Exército, e hoje ainda, Daniel, a gente lembra que houve a posse, né, do novo presidente do STM, Superior Tribunal do Militar, e ele inclusive parabenizou o ministro Alexandre de Moraes por ter aí colocado os militares que estão envolvidos, que podem estar envolvidos nas invasões das sedes dos três poderes, que sejam julgados pelo STF. E uma última informação é que a Procuradoria-Geral da República, no dia de hoje, também encaminhou outras 100 denúncias, né? Pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército, totalizando agora 1.037 denúncias ao STF. Daniel, volto com você. Perfeito. Berenice Leite, um bom resumo de informações em relação a esta quinta-feira em Brasília. Daqui a pouco a Berenice volta com mais destaques, porque agora a gente segue com as análises e as opiniões dos nossos comentaristas. Com a gente nesta edição, Fernando Capês e Alexandre Borges. Ótima noite para vocês. Eu começo com o Fernando Capês. Capês, Jorge Naime, coronel, também ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Queria escutá-lo acerca da participação dele na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, que é realizada no âmbito da Câmara Legislativa. Alguns destaques do que ele disse hoje. Manifestantes viviam em um mundo paralelo, segundo ele. Só consumiam notícias geradas no próprio acampamento. Havia desentendimento entre esses manifestantes e, por fim, um outro destaque, fez críticas à atuação do Exército, GSI e também do efetivo policial. São informações que poderão colaborar com as várias frentes de investigação que se desenvolvem em várias esferas. O que lhe chamou mais atenção desse depoimento? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, Alexandre. A todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, o que chama mais atenção é a publicidade do depoimento. Ele não disse nada que a gente já não saiba, porém, está dizendo de uma maneira transparente, pública, para que todos saibam. Até agora nós estamos acompanhando uma investigação sigilosa. Não estou dizendo que a investigação não seja séria,
mas ela é sigilosa. As próprias denúncias, nós não temos conhecimento do seu inteiro teor. O que se sabe até agora é que no dia do 8 de janeiro foram presas cerca de 2.200 pessoas. 294 permanecem presas. As denúncias são genéricas. E agora esse depoimento aponta para uma possível omissão de também outras autoridades, e não apenas as autoridades do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal foi praticamente execrado, e talvez ele não seja o único responsável, talvez ele não tenha se omitido dolosamente. Do mesmo modo, o depoimento do ex-ministro Anderson Torres me parece que está esclarecendo. Aquele documento apócrifo, quer dizer, não assinado, encontrado na sua residência, processualmente, em termos de processo criminal, ele tem pouca significância, praticamente nenhum valor probatório. Então, acredito que se avançou muito pouco com relação à responsabilização dele, e o fato é que ele continua preso. Então, essas questões é que talvez uma CPI ou uma CPMI no Congresso Nacional seria muito importante para que fatos viessem à tona com publicidade e transparência. Essa é a vantagem de uma CPI.